pontinhos aqui, ó. No Não. computador, né? Ah, sim. Clica neles, depois clica em alterar layout na parte ali de baixo, né? Ah, tá. E depois clica em destaque. Ah, melhor. Isso, você pode passar o mouse também lá no seu rosto, no seu nome, escrito você, e clicar nas setinhas para minimizar, daí parece melhor também. Ah, sim. Muito bem. Então tá bom, vamos lá. Vamos dar uma lidinha. Tu tentou fazer essas questões e não conseguiu ou foi só uma coisa que tu pegou aleatória? Não, eu dei uma lida assim, e aí eu pensei, tá, vou tentar separar os dados, né, para montar a equação. Aham, Só que não conseguia, não. Não, entendi. tava muita coisa faltando, sabe? Acontece. Começo assim é complicado. Vamos dar uma olhadinha, vamos dar uma olhadinha. Então, nós temos aqui esse probleminha, que é o problema 16 do capítulo 21 do Holiday 3. É o primeiro capítulo do Holiday 3. Na figura 21 e 26, a partícula 1, carga Q, e a partícula 2, de carga Q2, são mantidas fixas no eixo X. Bem, elas estão fixas. Quando tu lê isso numa questão de física, tu pode ter certeza, ela está pregada ali. Apesar de ter força puxando ela e tal, ela vai ficar parada. Esse é o ponto. Vai ter a força, mas ela está parada. A força que as partículas. Se transformar a distância de 8 centímetros. Nesse capítulo ele já fala de lei de Coulomb, de força, não lembrava. Sim. A força que as partículas 1 e 2. É que na outra ele continua falando, só que ele começa a falar de corpos extensos. Daí tu começa a fazer integrais para conseguir calcular o tipo de campo que uma continuidade de carga gera, tipo um fio, um anel, etc. É mais difícil, daí, porque tem que resolver integral. E o problema não é resolver a integral lá no próximo capítulo. Então aproveita agora para tirar uma nota boa. O problema é você conseguir descrever a sua integral, descrever a geometria do seu problema em função do vetor que vai do ponto que tu quer medir o campo até a carga. Então vai ter tipo dois vetores importantes no teu problema lá, um vetor que vai da carga até o ponto que tu quer medir e um outro vetor que descreve a geometria do teu problema. Tu tem que transformar os dois num só. Então essa é a parte difícil. É uma substituição tensa. A força que as partículas em 2 exercem sobre a partícula 3, que não tô vendo no desenho, colocada entre elas ele deu o nome ali. A figura 21, 26B, eu só tô vendo a 21, 26A ali no... Ah não, a B tá aqui. Mostra o valor da componente X dessa força em função da coordenada X do ponto em que a partícula 3 é colocada. Beleza, a partícula 3 vai ser colocada em algum pontinho aqui, né? E daí, dependendo do pontinho que ela for colocada, ela sofre mais ou menos força, mais para a esquerda, mais para a direita, não sei. Beleza. A escala do eixo X definida como cada quadradinho é 8 centímetros. Determine o sinal da carga Q1, o valor da razão Q2, Q1. Claro. Esse aqui é um problema clássico, tá? De colocar uma carga no meio de duas cargas. Tá? Então, você pode ter algumas situações para essas duas cargas, né? Duas cargas podem ser positivas, duas cargas podem ser negativas, certo? E com certeza cada uma dessas coisas aí vai afetar o campo, né? Ah, meu Deus do céu, você não tá vendo o Python? Deixa eu colocar aqui. Eu tinha arrumado tudo ali já. Agora que eu percebi aqui. Beleza. Tudo bem. Bem, tu tá valendo problema comigo, então não tem grandes situações aqui. Beleza. Então a gente vai colocar uma carguinha ali no meio, né? Isso vai causar alguns efeitos. Beleza, vamos parar para dar uma olhadinha aqui no todo o argumento que ele vai dar. De acordo com o gráfico 2026, quando a partícula 3 está muito próxima da partícula 1, que é essa situação aqui, ó, para... Veja, vamos entender esse gráfico primeiro, né? Esse gráfico, ele tem um eixo X aqui, e o zero é perto da partícula 1, porque a partícula 1 está na origem, né? Sendo assim, ele está falando aqui no começo, quando a partícula 3 está próxima da partícula 1, ele está falando dessa situação que está vindo daqui, né? É isso. Sim. Tudo bem? É isso. Então a força é positiva, né? Ele vai falar sobre isso. A força positiva está ficando alta, está ficando, como a gente chama assim, ela está explodindo, né? Ela vai para o infinito aqui. Que é o que acontece quando tu coloca duas partículas muito próximas uma da outra, devido à lei de Coulomb, né? A lei de Coulomb, ela é assim. Então, se tu tende essa distância a zero, né? A força vai para o infinito. Beleza?
A força está indo para infinito positivo. Isso tem alguma coisa a ver com o sinal das cargas, né? A gente sabe que normalmente, né, a gente define para a direita como positivo. Então, se a força está aumentando muito, significa que o vetor força dessa partícula, quando ela estiver bem perto da partícula 1, ela vai ser um negócio assim, um negócio assim muito grande, né? Apontando para cá, que é a direção positiva desse eixo, certo? Uhum. O que significa que essa partícula, ela, bem, ela é a partícula vai ter que ser positiva, né? E de fato olha só. Ó, ela é positiva, mas o principal, né? A partícula 1 também vai ser positiva. Porque ela está causando uma repulsão, entendeu? Essa é a força que Entendi. tá gerando sobre a partícula 3. A 1 está gerando em 3, vamos dizer assim. E o fato de estar tá apontando para longe, para a direita, né, significa que aqui também vai apontar para a direita. Né? A parte Sim. no caso da 3 em 1, entendeu? Uhum. A força que a partícula 1 está sofrendo. São repulsões, né? São repulsões. Então a partícula 1 tende a ser positiva aqui. Beleza? Ó, ele Uhum. tá falando sobre isso, ó, meu Deus, ele tá falando exatamente o que eu falei. Vamos lá, vamos ver. Eu tava me passando aqui. Quando a partícula 3 está muito próxima da partícula 1, portanto, a força exercida pela partícula 1 sobre a partícula 3 é muito maior. Quando tá bem perto ali, a outra partícula não importa tanto, né? Porque, poxa, duas partículas muito próximas vai sofrer a força daquela que tá próxima. Existe uma força no sentido positivo do eixo X, é o que nós reparamos aqui. Por que eu reparei, né? Nem falei por quê, mas é porque essa parte do gráfico aqui, da nossa partícula 3, é positivo. Quanto mais próxima ela está da partícula 1, mais positivo ela está. Entendi. É isso. Então, muitos detalhes aqui, mas tá tudo na gravação se não pegar de primeira, tá? Vamos tentar fazer todas hoje. Nossa. Vai que rola, né? Já que nós temos esse apoio Rede Globo aqui. Como a partícula 1 está na origem, a partícula 3 está à direita da partícula 1, que é o que eu desenhei, foi o que ele falou. Essa força é uma força de repulsão. Assim como a carga da partícula 3 é positiva, a partícula 1 também é. Perfeito. Era só isso que pediu? Nossa, que bom. Beleza. Positivo. E o motivo é o desenhão que eu fiz, hein? Vou Uhum. só desenhar de novo para que fique Da claro, né? direção. Isso, essa é a direção. Beleza. Bem, nesse problema A, né? Essa é a questão. Então eu vou até fazer o seguinte. Eu vou fazer aqui, mas eu vou copiar outro, porque o problema B já a gente vai precisar de uma outra ideia, que é a ideia dos dois ali, né, se anularem, né? Vai ter um momento em que os dois se anulam, certo? No B ali, se tu notar, né, para a gente poder encontrar a carga da outra partícula, né? Ou pelo menos a razão entre as cargas da outra partícula, existe um momento ali em que as duas partículas elas anulam a força. Tem uma posição onde a partículazinha 3 ficaria em equilíbrio. Se tu olhar o gráfico ali, não tem um lugarzinho onde tem zero de força? Uhum. Aqui, ó. Nesse Sim. ponto do gráfico aqui, tá vendo? Nesse ponto do gráfico ali tá com zero de força. Significa que nesse ponto do gráfico, apesar das diferentes cargas e distâncias entre entre a partícula Q1 e a partícula Q2, né, Uhum. as forças que elas geram sobre Q3 se anulam. Então, né, vai ter a força de repulsão ali da Q1 e me parece também que Que vai é ter uma Q2. repulsão de Q3 também, né? Porque vai tipo ter um vetor, vamos dizer assim, vamos fazer bem feião aqui, tá? Essa é a Q3. A gente já sabe que a Q1 vai repulsar ela, né? Sim. F de 1 em 3. Mas, para que ele fique parado, é necessário uma força contrária, mesma direção, mesmo. Quer dizer, sentido contrário e mesmo módulo, né? Que vai ter que vir de onde? Da partícula 2, né? Uhum. Então a partícula 2 vai estar empurrando ela para a esquerda. Só que se a partícula 2 está empurrando ela para a esquerda, né? Tá fazendo uma repulsão. Porque, bem, imagina. A partícula 2 está aqui e a partícula 2 está empurrando ela para a esquerda, quer ir para longe. Desculpa, a partícula 2 está aqui e está empurrando a partícula 3 para a esquerda. A Uhum. partícula 2 está querendo que a partícula 3 vá para longe, entendeu? E é Uhum. necessário que isso aconteça porque a gente está vendo isso no gráfico. Nesse ponto aqui está rolando Então a anulamento. carga de Q2 é mais forte do que aquilo. A questão de ser mais forte vai depender da distância, mas o que eu quero que tu note é que a carga Q2 tem que ser positiva também, tá bom?
É isso que eu queria que tu notasse. Uhum. Porque tem que rolar Senão repulsão. ia grudar os dois ali. Exato. Senão a outra tá, digamos, né? A Q1 tá empurrando, a gente já viu isso. A Q2 tá puxando, né? Se fosse carga sentidos opostos, né? Cargas e sinais opostos, pronto, grudaria, mas não é o caso, né? Uhum. Beleza. Então, qual que é a ideia aqui, né? A gente vai ter que fazer uma coisa clássica da física. Não é nem da física 3, é da física 1. Se as duas forças somadas estão dando zero, escreve a equação das duas forças. Não é mesmo? Escreve a equação das duas forças. E diz que isso é igual a zero. Porque na física é assim, não é? Quando a gente tem que o objeto está em equilíbrio, não significa que as forças que agem sobre ele somadas dão zero, né? Imagina lá Sim, tu começou física 3 agora, né? isso. Imagina lá o bloquinho em cima da mesa. Ele tá parado, não tá? Tá em equilíbrio. Uhum. Porque peso e normal são iguais. Daí a gente pode até dizer que peso é igual a normal. Ou peso menos normal é igual a zero, que seja. Não é mesmo? Uhum. Aqui é a mesma coisa, as duas forças que estão agindo sobre ela, né, de acordo com o meu desenho, são iguais, só que sentidos contrários, então tu pode igualar elas. Daí vai rolar um monte de corta-corta aqui. Nem a própria carga Q3 não importa, né? Isso é muito interessante. O módulo dela não importa, né? Apesar de ele ter dito lá, a gente não vai usar para nada. Não vai usar pra absolutamente nada. E agora é só tu fazer a razão Q1. Ele pede razão Q1, Q2, né? Passa Q2 dividindo. E passa D1 quadrado pro outro lado. Beleza? Uhum. E daí D1, D2 ele deu no enunciado por meio do gráfico, né? Tu pode dizer ali que naquele ponto onde está em equilíbrio, né? A distância da carga 1 é 8, né? Sim. E a distância da carga aqui vai ser 8, 16, 24. Daí é só jogar esses valorzinhos Ah, ali, vai dar essa resposta. Entendeu? aham. Então, a resposta aqui. Muito bem, senhorita. Alguma dúvida? Não, acho que não. Então tá bom. Analisar gráfico. O problema é que, sabe, a gente fica muito nessa de sinal da carga. Na realidade, o que realmente importa para definir sentido de força nesse assunto é o sentido do vetor, né? É o sentido do Uhum. vetor que importa. Porque, por exemplo, olha só, todas essas forças foram geradas por cargas positivas, certo? Sim. Só que uma tá para a esquerda, ou seja, força negativa, e outra tá para a direita, força positiva. Então tu tem que estar com isso na tua cabeça, menina. Para conseguir resolver essas continhas, é necessário você se ater ao sentido do vetor. É ele que vai te dizer qual é o sinal da força, tá bom? Tudo bem. Tudo bem. Então deixa eu Uhum. salvar aqui e vamos para a próxima. Isso que desenho, sem desenhar as coisas. Pois é. Bem, tem uma 39 aqui. Me parece que essa 39 ela não é um problema com resolução, isso aqui. Ela é aqueles problemas anteriores do Halliday lá que não tem a resposta. Eu acho. Ah, São os mas eu problemas acho que. que tem. A minha dúvida nessa, na verdade, é tipo assim. Calma. Ele pergunta disso, aí vai iguala também, será? Ou não? Ah, tá. Bem, vamos lá. Vamos compreender o que tá rolando. Nem li o problema ainda. Quero ficar colando. Tô pior que aluno. A partícula 1 de carga mais que e está a uma distância de um. Beleza, tá rolando uma perpendicularidade aqui, né? Então, o ponto é que eles estão fixos e eu não. Isso me deixou meio perdida, Tá, entende? entendi. Qual a componente X da força eletrostática exercida pela partícula 1 sobre a partícula 2? Muito bem, a gente sabe que as forças se dão pela linha que une elas, né? Aham. Então, as duas cargas, elas são positivas, o que significa que vai rolar repulsão, concorda comigo? Sim. Apesar delas estarem unidas por essa aqui, a força que partícula 1 exercida pela partícula 1 sobre a partícula 2 vai ser uma força de repulsão, então vai ser uma força nessa direção. Nossa senhora. Ai, meu Deus do céu. Que foi? Eu tinha. Eu pensei só na linha preta. Não, a força tá para cá, empurrando a partícula 2 para longe, certo? Uhum.
Isso. Mas a gente está interessado na componente X. Então a gente está interessado só nesse cara aqui. O que por uma triangulação bem simples a gente tira, né? Porque a gente sabe lá da matematiquinha que aqui, se for θ, também é aqui, certo? Sim. Também é θ. Então, com todas essas informações de tamanhos ali que ele nos deu, a gente pode encontrar qual é o valor desse θ. Se a gente encontra o valor da força, a gente pode dizer que Fx, então, vai ser a própria, eu vou chamar de F aqui essa força, vai ser a própria F cosseno θ. Eu vou pintar de laranja porque eu estou falando que Fx é laranja aqui, então eu vou pintar de laranja. Decomposição de vetores, tá vendo? Sim. Mas para isso eu preciso encontrar F e saber o ângulo. E aí, será que você sabe fazer isso? Não sei se você sabe, né? Preciso saber se você sabe. Melhor fazer. Tá, vamos fazer junto, porque eu não posso só eu fazer as continhas na aula. Vamos lá. Nós temos um problema aqui de força. Vamos encontrar essa força primeiro, que é mais fácil, só jogar na fórmula, né? Então, a força de repulsão será o 9 vezes 10 na 9, vezes as cargas, 4E. Vou deixar em função de E, já que ele deixou em função de E, tá bom? Uhum. 4E. Porque a carga de elétron é uma coisa meio chata de trabalhar. Vezes 6E. Não sei se a resposta é em função disso, mas tu quiser, transforma em 1,9 vezes 10 na menos 19, né? É isso que é a carga elétrica? 1,9 vezes 10 na menos 19? Carga do elétron, não lembro de cabeça, é 1, quanto, né? Carga do elétron. É 1,7 vezes 10 na menos 19? 1,6. 1,6, isso, 1,6. Então, se quiseres, troca depois. Agora a distancinha aqui. Bem, qual é a distância, né? Eu não sei qual é a distância, mas eu sei que ela vai surgir de um teorema de Pitágoras, não é mesmo? Uhum. Então, como eu sei que o teorema de Pitágoras é justamente a distância ao quadrado, eu já posso colocar aqui como 2 vezes 10 na menos 3 ao quadrado, né? Mais 6 vezes 10 na menos 3 ao quadrado. Uhum. Entendeu? Sim. Isso. Daí aqui vai sair uma conta bem chata. E é isso tudo ao quadrado, não é? Porque a distância Não, é ao mas a quadrado. distância, justamente, a distância já é ao quadrado. O teorema de Pitágoras não é hipotenusa ao Ah, quadrado? não precisa fazer de novo, então. Não, é só resolver aquilo. Olha só, você conhece o Wolfram? Não. Acho. Wolfram Alpha é um site que resolve contas. Quero te mostrar até, vou mostrar até minha tela inteira para isso. Wolfram é um site que resolve continhas, tá? Então eu geralmente jogo essas continhas no Wolfram. Olha só o que eu faço. Eu uso um software para compreender o que eu escrevi aqui. Às vezes a minha letra está muito feia, mas geralmente ele entende. Eu copio aqui, venho no Word, pode ser o mesmo Word que estava trabalhando aqui, colo para ele entender em linguagem matemática. Tá vendo tudo que eu estou fazendo, né? E Sim. agora eu venho aqui e colo. Aí ele resolve a conta para mim. O Ou problema é que depois tem. do. É. Fala. Não, era isso mesmo que já arrumou. Do 99. Assim. Tem uns negócios errados aqui, né? Posso até colocar ele, normalmente entende como carga elétrica. Dessa vez não entendeu. Eu poderia ter colocado o valor da carga elétrica, né? Não importa. Mas o importante é que que ele às vezes entende E como o número neperiano lá, né? Então dá para deixar como. Nossa, que númerozão, hein? Mas é 9 vezes 10 na 9, não 10 na 4, né? Que é 9. Tem que cuidar, né? Às vezes ele entende tudo errado. Mas tá tudo certo agora com esse 9 arrumado e assim. É um númerozão grandão mesmo. Quantos zeros tem aqui? 3, 6, 9, 12, 15. 5,4 vezes 10 na 15. Vezes a carga do elétron ao quadrado. Se a gente, talvez seja melhor, né? Colocar a carga do elétron lá, senão vai usar um número muito grande. 1,7, não, 1,6. 10 elevado a menos 19. E aqui, o bom de fazer conta no Wolfram é que se tu erra, tu pode ir lá e só arrumar, viu?
Diferente de colocar numa calculadora e errando as coisas, isso que eu quero dizer. Aí tem que. Não, sim. Repetir tudo. Agora tá bom, né? Ó, deu um númerozinho razoável aqui. Beleza? Uhum. Pô, mas essa força tá muito baixa. 1,38. Mas é que também, né? Milímetros ali com carga elétrica assim, acontece esse tipo de coisa mesmo. Um elétron não causa força nenhuma, né? Tá louco, um elétron é uma coisinha de nada, ainda milímetros de distância assim. Então a força vai ser essa, tá? Ai, Baixa. Agora que nós temos essa força, se eu não errei nada, né? Mas também não importa, o importante é aprender aqui. Agora que nós temos a força, a gente precisa encontrar qual é o ângulo, certo? uhum. Para encontrar aqui. Então não tem nenhum problema, porque se a gente quer saber o ângulo, a gente já pode saber diretamente o cosseno do ângulo, né? Porque o que que acontece? A gente está buscando a decomposição dessa força. Fx é a decomposição no eixo x, onde a gente multiplica por cosseno θ. Então a ideia já é encontrar o cosseno θ de uma vez, não precisa encontrar o ângulo exatamente, entende o que eu quero dizer? Sim. Então tá bom. Cosseno θ. Bem, se tu lembrar, né, cosseno θ é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Uhum. Então, quem é o cateto adjacente desse triângulo aqui, né? O cateto adjacente desse θ nesse triângulo aqui, é o D2, certo? Uhum. Então, cateto adjacente é o 6 vezes 10 na menos 3, dividido pela hipotenusa do triângulo aqui. Eu tenho que trabalhar com esse, porque é esse que eu tenho as informações. Sim. O cosseno desse vai ser o mesmo cosseno desse, afinal, o quem manda no cosseno é o ângulo, certo? O cosseno do θ vai ser o mesmo. Agora eu tenho que encontrar a hipotenusa desse cara aqui. É A só a gente parte pode. de baixo ali. Não, eu preciso da hipotenusa para encontrar o cosseno, certo? Vai ser cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, qual que é, né? Tem que fazer teorema de Pitágoras aqui, né? Vai ficar que a hipotenusa ao quadrado é igual a 4 mais 36, é igual a raiz quadrada de 40, tá bom? Beleza? Sim. E agora tem que fazer essa conta aí de novo. Vamos ver se o Wolfram entende tudo que eu escrevi. Minha letra tá cada vez mais horrível, mas acho que ele entendeu tudo. Parece Esse, que foi. esse programa é muito bom, né? Ele tem até meus garranchos. Ele é muito bom pra tu, tipo, pegar coisas de arquivos velhos, assim, né? De livros que ele não entende muito bem e pra escrever tuas coisas mais rápido, né? Ele escreve em tudo quanto é formato, LaTeX, tudo que tu vai usar aí na faculdade. Tu faz curso de quê? Engenharia química. É. Ele entende fórmulas químicas também. E tu sabe que escrever fórmulas químicas é uma droga, né? Se tu já tentou escrever, né? Não pode. Sim. Então, né, por exemplo, deixa eu mostrar aqui. Fala uma coisa aí, química, orgânica, carbono, benzeno, sei lá, aquelas coisas lá horríveis. Ele vai entender tudo. Deixa eu ver aqui. Não tem um Wikipédia pra gente ver aqui, não? Vou clicar nesse negócio aí. Oh, cadê Ah, aquelas formulazinhas uma do benzeno. lado da outra? Olha só, em vez de tu ficar escrevendo um embaixo do outro, ele já pega aqui, ó. Oh, nossa. Coisa boa. Mas é que eu queria mostrar aquelas equações assim, mas se ele não tá pegando. Então, deixa pra lá, não tem nada nesse arquivo. Beleza, fiz uma conta, né? Uhum. Então tá bom, vamos para a próxima. Tem algumas dessas questões que tu anotou que tu queira ver com urgência? Deixa eu ver aqui. A do campo elétrico, 15. Essa com as três partículazinhas num triângulo? Isso. É do capítulo 22 mesmo. Partículas mantidas fixas no lugar. Faz engenharia onde? Na FEI. Ah, é na USP São isso, né? Bernardo. Não, é Ah, particular. tá. As três partículas são mantidas fixas no lugar e têm cargas Q1, Q2 igual a E e Q3, 2E. A distância A ali é tipo a Ah, é tipo bissetriz, outra, endotriz. não é? Só que. Deixa eu ver aqui. Tipo outra. Calcule o módulo. Tu vai ter que calcular o módulo, a soma de todos os campos ali, né? Basicamente é isso.
Só que eu acho que tem um jeito fácil de fazer, uma vez que tem cargas iguais, né? Sempre que tem cargas iguais, facilita um pouco. Não vai ficar fazendo conta de tudo, não, é perda de tempo. Ó, Q1 e Q2 é carga de mesmo sinal, tá bom? Q1 e Q2 Sim. é carga de mesmo sinal. Então, se a gente está interessado no ponto P, né? Bem, e as cargas são positivas? Então, vamos dizer assim, ó, para saber de onde veio cada cara. Esse roxo aqui veio dessa carga 2. O vetor roxo que eu vou dizer é da carga 2. E, obviamente, ele vai fazer um vetorzinho para cá. Certo? Porque campos elétricos causados por cargas positivas divergem, vão para longe da carga positiva. Ok? Então, esse é o campo da carga 2. E ele, veja, uma vez que esse triângulo aqui é um triângulo isósceles, no mínimo, né? Ele tem essa simetria. Então, o campo que virá da carga 1 aqui vai ser mesma direção, mesmo módulo, porém em sentidos contrários. Concorda comigo? Sim. Então, olha só que maravilha, eles se anulam. Eles se anulam. E daí você não precisa se preocupar. Você Porque vai... a carga é a mesma. Porque a carga e a distância é a mesma, né? Ah, entendi. E Se aí só a naquela carga fosse... fórmula lá, iguala também e corta tudo. Exato. Então, Tá sempre que você certo. tiver essa simetria, você pode usar isso a seu favor para não fazer conta. Agora, então, Aí faz só Q3. só isso aí. Só quem vai vir desse carinha 3 aí. Entendi. Isso que importa. Então, Mas e se fizer é a mesma coisa do outro também? Porque se como assim? é Q3 para Q2 ou é Q3 para Q1 e Q2 ao mesmo Não, tempo? não, não, não. Tu tá confundindo as coisas. Lá aquela questão que a gente resolveu agora há pouco, era uma questão de força. Então, forças estavam agindo sobre uma partícula e ela eventualmente ficou parada, etc. Aqui é campo. Né? Então, todas essas 3 partículas estão Entendi. gerando um campo no ponto P. Quem me interessa é o ponto P, não tem carga no ponto P. É só um ponto que Entendi. tem um campo devido a essas 3 partículas. A gente já viu que 2 campos se anulam. E o campo vai surgir só da 3, então. A 3 também é positiva, por isso que também diverge, tá? E agora, para encontrar isso aí, é simplesmente jogar na fórmula, né? Então, 9 vezes 10 na 9. Vezes a carga do Q3 ali, que é 2 vezes 1,6, vezes 10 na menos 19. Tudo bem até aí? E agora vem a distância, né? A gente precisa achar a distanciazinha ali. E essa distância, a distância do ponto 3 até o ponto P, vai sair por alguma coisa de triângulo, né? Sim. Vai ter que achar a hipotenusa de 1 até 2, depois cortar e achar até 3. Do P pro 3, Pois é, né? tem várias formas de fazer isso aqui, né? Porque é o ponto médio, né? Como esse triângulo é isósceles, é obrigado que o ponto P seja o ponto médio. Sim. Né? Então, como é que a gente vai encontrar esse ponto médio aí? Bem, aqui é um triângulo retângulo, né? Se parar pra pensar. O problema é que a gente vai encontrar isso aqui, né? Agora eu não sei se esse cara aqui é o ponto médio de baixo. Parece, mas não tem como afirmar. Né? Porque daí eu poderia simplesmente dizer que é 1,5 ao quadrado, mas 1,5 ao quadrado. Né? Por teorema de Pitágoras de novo. Mas eu não sei se dá para afirmar isso só porque ele é isósceles, né? Eu não manjo tanto de triângulo assim, sou professor de física. Mas eu acho que tem um esquema desse, entendeu? Então, bem, recomendo você ver depois aí. Não, tudo bem, já me adiantou bastante Então tá bom. a Como é questão metade, né? do É vetor. 3 vezes 10 a menos 6 ao quadrado, mais 3 vezes 10 a menos 6 ao quadrado. Né? Esse ponto P, né, ele está no que seria tanto a altura, quanto a mediana, quanto a mediatriz. Então tem tudo para ser simétrico, sabe? Agora, eu não vou te afirmar com toda a veemência, né, porque eu não provei. Mas eu acredito que é. Daí é só resolver essa conta.
Aí, vamos colocar lá no meu programa maroto. Só um segundinho que ele já vai me dizer a resposta, tá bom? Beleza. Lembrando que eu vou te mandar esses arquivos depois. Tem alguma outra aí que tu queira ver? Tô dando uma olhadinha. Aí, 800 sobre 3. Campo elétrico de distribuição contínua ou 30? Ah, aí já começa a ficar mais barra pesada. 30? Isso. Ah, um anelzinho. É uma das soluções clássicas aí. Tem muita coisa que tu acha difícil agora, mas depois vai ficar bem fácil com a lei de Gauss, tá? Então tu não precisa se desesperar. É que meio que eu já tô vendo a Lady Gauss. Ah, é? É, tem coisa que Esse não daí sabe. já passou um pouco. Uhum. Mas... Então tá bom, vamos ver. Dois anéis concêntricos, raio Parari, estão no mesmo plano, ponto P está no eixo central Z, a distância D de centro dos anéis, o anel menor possui uma carga mais que. Qual deve ser a carga uniformemente distribuída do anel maior para que o campo elétrico seja nulo? Bem, se a gente encontrar a expressão do anel, né, tá resolvido. Porque daí é só lembrar que tem toda uma simetria. Obviamente o campo vai apontar só para cima, né? Porque ele está falando que é homogêneo aqui a distribuição de carga, né? Uniformemente distribuído, então significa que, por exemplo, uma carga que vem daqui vai anular uma carga que vem daqui, mas vai gerar para cima. Vamos dizer assim, a horizontal vai anular, mas para cima soma, entendeu? A ideia é essa. Então é daí que vem a ideia de como tem simetria nesse programa. Só que para encontrar o anel, tu vai precisar de um pouco de trigonometria e por aí vai. A gente pode fazer dedução aqui se tu quiser. Ela tá feita meia boca no Halliday, assim, sabe? Então talvez tu lê e não vai entender. Então talvez seja melhor eu fazer, não sei. Aí tu vai saber de onde surge aí essa deduçãozinha do anel, tá bom? Se tu quiser eu faço, pode ser? Faz, por favor. Então tá bom. Deixa eu só lembrar como é que começa, porque tu vai ter que fazer um vetorzinho assim, ó, que sai de uma carga específica, que nem eu vou desenhar agora, olha só. Vamos pegar essa cargazinha específica aqui. É um DQ, tá bom? É um DQ. E ela vai gerar um campo aqui. E lembre-se, né? Esse campo que ela gera vai ter mesmas inclinações do triângulo, né? Tem um triângulo ali. Eu vou apagar um pouco. Aqui. Posso dizer que vai ter um vetor D aqui. É um diferencial de campo elétrico porque veio de um diferencial de carga. Ok? Tá bom. Obviamente, né, teria várias dessas vindo de todos os lugares, e daí, na prática, todas as laterais se anulam, só se soma aqui no próprio eixo Z, né? O campo real vai surgir aqui no eixo Z. Assim, o campão aqui. Esse é o E da soma de todas as cargas desse anel. Muito bem. Então, a gente nota algumas coisas bem legais, do tipo, se aqui é θ, né? Aqui também é. Beleza? Sim. Então, na prática, né? Esse E, ele vai. O E, campo final, né? Ele vai surgir da soma das componentes adjacentes, né? De todos os DEs que surgirem. Né? Vai ter um DE para cá, um DE para lá para trás, um DE para cá, para cá, para cá. Sempre que eu fizer a decomposição com cosseno θ, eu vou somar todas essas decomposições com cosseno θ, que são as únicas que não se anulam devido à simetria, e vão formar o campão E. Concorda comigo? Entendi. Entendeu a ideia? Entendeu a ideia, né? Beleza? Então, só lembrando, né, que esse Ezão ali, eu acho que é bom deixar isso claro, ele surgiu de várias sominhas de Dezinhos cosseno θ.
Muito bem. Então você já tá vendo aí que vai ter que envolver a lei de Coulomb, não é mesmo? Sim. Porque a lei de Coulomb, tu pode pensar nela, né, como um diferencial, né? Em vez de pensar em E, tal, parari, parará, tu pode pensar assim, ó, DE igual ao K, né? Se bem que a gente tá na faculdade, vamos chamar de 4π paradas todas lá. Daí vai ficar Q, mas não Q, né? DQ. Porque se a gente está falando de um diferencial de carga que gerou um diferencial de campo, né? Pi epsilon 0 R ao quadrado. Quem que é o R ao quadrado nesse problema, né? Esse cara. Porque o R quadrado é sempre a distância, não é mesmo? Sim. E o dq ali é a nossa carguinha. Só que o que acontece com essa nossa carguinha, né? Ela tem uma característica bem importante aqui. Uma vez que ela é uniforme, né? E tá escrito ali que ela é uniforme, a gente pode dizer que o dq, na realidade, ele é a densidade de carga vezes ds. Onde ds é tipo um tamanhozinho aqui, ó. Um tamanhozinho de anel. Um diferencialzinho desse arquinho de anel, beleza? Eu não entendi essa última parte. Tá. Vamos lembrar que que densidade de carga, ela é dada por carga por geometria, né? No caso aqui, como é uma linha, por comprimento. Né? A densidade de carga não é a carga que tem por cada unidade de medida? Por exemplo, a densidade de carga. Densidade de massa, vamos lá para entender melhor, né? Densidade de massa que a gente aprende lá no ensino médio, não é massa por volume? Sim. Então a densidade de carga vai ser a carga pelo comprimento. Entendi. Beleza. É que isso daí não vi, mas E não achei deduziu isso legal. aqui para ti ainda? Uh-uh. Ah, tá. Não, tudo bem, relaxa. É só tu entender então que se aqui, por exemplo, tem uma unidade de, sei lá, coulomb por metro, aqui é metro, e daí vai dar coulomb, não é mesmo? Sim. Como se fosse questão de massa ali. Muito bem. Agora, com isso em mente, né? Vamos continuando a nossa dedução aqui. Com tudo isso em mente, o que acontece? A dedução do anel ela é um pouco mais fácil do que a do disco e tal, porque tu teria que fazer umas integrais mais tensas. Vamos fazer algumas substituições aqui, sobre informações que o enunciado nos deu. Por exemplo, ele nos deu quanto mede isso aqui, a distância até o ponto que eu estou calculando, não deu? Ele falou que isso aqui mede 2R. mede 2Rzão, né? Isso aí. 2Rzão. E ele falou quanto mede, por exemplo, essa aqui, de baixo. A média ali. O grandão é 3R? Uhum. Beleza. Então tá. Note que pro anel grandão e pro anel pequeno, essas distâncias são sempre fixas. Mas se a gente estivesse falando de um disco, o que aconteceria? O R teria que passear pelo disco também, entendeu? Pegando todas as carguinhas que estão em toda a distribuição do disco. Mas aqui ele está pegando só num valor de base fixo 3R aqui, tá entendendo? Entendi. Isso. Então esse 3R poderia variar se fosse um disco, mas como é um anel não varia, o que é muito legal. Porque daí eu posso dizer que o R eu posso dizer que o R é que eu tô pensando no discão, mas eu tava querendo pensar de um jeito de fazer pros dois ao mesmo tempo. Mas deixa, vamos fazer pro discão e depois a gente faz as substituições para fazer pro disquinho, não tem problema. Pro anelzão e pro anelzinho, desculpa. Então, quem é o R ao quadrado, né? É a hipotenusa desses caras. Então a gente faz a substituição. Sacou a ideia? Sim. Então, em vez de dq, vai ficar lambda ds. E agora aqui, 4π epsilon 0. E quem que é o R ao quadrado? É o 2Rzão ao quadrado mais o 3Rzão ao quadrado. Deixa eu pôr dentro de um churusbango aqui. Beleza. 3R ao quadrado. Se não estiver acompanhando, fala, tá? Não, eu tô entendendo, sim. Então tá bom. Por hora é só decomposição triangular, essas paradinhas.
Nada demais. Muito bem. De modo geral, né? A gente deixa isso genérico. Talvez agora que eu escrevi isso do caso específico do anel grandão, vamos deixar genérico para depois eu encontrar uma equação tanto para o grande quanto para o pequeno, só substituindo esses tamanhos para os casos específicos, tá? Aqui eu até posso deixar o 2dr ao quadrado, porque é o mesmo para os dois, mas aqui eu não gostei. Aqui eu vou deixar xão, beleza? Depois, quando eu falar do anelzinho, eu também poder trocar o xão por qualquer coisa que eu queira. Bem, muito bem. Agora, tem que lembrar o seguinte, né? Toda aquela parada que eu te falei da decomposição. Nós não estamos interessados em DE. Nós estamos interessados em DE cosseno θ. A integral de todos os Ds cosseno θ, a soma de todos eles. Certo? Sim. Então, só que eu vou fazer. Eu vou simplesmente cosseno θ. Aqui e aqui. Tudo bem? Uhum. Agora, quem é cosseno θ, né? Pro nosso caso aqui. Cosseno θ, a gente pode pensar nesse triângulo que a gente conhece tudo. Sendo desse ângulo aqui. É o cateto adjacente, que é o 2R, dividido pela hipotenusa, que é R. Não é mesmo? E a nossa hipotenusa é a raiz desse cara aqui, não é mesmo? Sim. Meio grande essas deduções, mas eu te garanto, a do anel é a mais fácil que tem. A do anel tu não vai precisar nem fazer uma integral muito difícil. A do disco, cara, muito complicado. Como é a cateto dividido pela hipotenusa, essa aqui é a hipotenusa ao quadrado, a gente tem que fazer a raiz, né? Beleza? Então tá bom. Então, Deixa eu dar, peraí, só um minutinho. Deixa eu ler sem aqui. pressa, sem pressa. Como que... Sobe um pouquinho lá. Por favor. Por que eu dei cosseno θ não pode ser do R, sem ser o R'? Não entendi tua pergunta. Tipo assim, por que o cosseno θ se acha pelo R' ali embaixo e não pelo R? Porque a gente tem todas as informações do triângulo ali embaixo. Então a gente tem que usar ele em função das informações que ele nos deu. Né? Esse R que aparece aqui na equação é porque na equação a gente está sempre interessado na distância da carga até o ponto onde eu estou medindo o campo. Uhum. E é, pelo nosso desenho, esse cara aqui. Que pelo nosso desenho está fixo o 2R e o 3R. Agora tu tá perguntando por que eu não estou fazendo com o anel pequeno? Isso. É isso? Isso. Porque eu quis fazer com o grande. Ah, Porque o tá, grande é mas... maior, só isso. bem. Ficou melhor de Tá. desenhar, entendeu? Entendi. Não, eu achei que tinha que ser exatamente com esse, mas com Não, outro dá não. também, então. Eu tô fazendo, de certa forma, eu tô fazendo, por isso que eu até falei, não vou chamar mais de 3R, vou chamar de xão, porque eu quero obter uma expressão genérica do campo elétrico gerado por um anel. Entendi. Depois, tanto para o grande quanto para o pequeno, eu vou fazer as substituições pertinentes, que unicamente é trocar o xão ali para o grandão por 3Rzão e para o pequeno por R. Só isso vai mudar na resposta depois. Uhum. Não, Porque esses valores são fixos, novamente, né? Lembrando que esses valores são fixos. tudo bem. Tá aí. Então, né, note que vou poder dar uma simplificada, porque esses caras ali são iguais, né? Tipo, tem o mesmo carinha em cima e embaixo. Então, eu vou até copiar aqui, ó. E quanto que fica um meio, né? Essa parada toda vai para baixo multiplicando, né? Então vai ficar um meio vezes 1. Então vai dar 3 meios. Esse cara aqui vai ficar 3 meios. E em cima mantém o 2R ali, né? Então deixa eu copiar o 2Rzão aqui. No caso, eu só tinha essa expressão, substituí o cosseno por isso, ficou desse jeito. Joguei esse cara todo ali para baixo, juntei num só, né? Ficou 3 meios. Tudo bem até aí? Uhum. Beleza. Então,
Agora esse nosso campo, né? Nosso campo que nos interessa vai surgir da integral dessa parada toda. Então a gente vai ter que integrar dos dois lados. Né? Então nosso campo E, nosso campo que vai surgir aqui do anel, eu chamaria de anel, vai ser igual à integral disso aqui. Daí você tem que perceber uma coisa muito interessante para esse caso. A geometria desse anel, né, não tem absolutamente nada a ver com o R, com o 2R, com o 3R. É simplesmente 2πr aqui, não é? Não vai mudar nunca. Quero dizer, o comprimento, a distância, né? O R associado com a geometria do anel aqui, ele não muda nunca. É sempre a mesma distância, sempre o mesmo R, tá vendo? O tamanho do Sim. R nunca muda. Né? Então, se ele nunca muda, ele não vai ser alterado em nada na integral. Ou seja, esse ds aqui, que tem a ver com a geometria, não vai ser alterado em nada por esses elementos que dependeriam de R, entendeu? Esse é o argumento. Por isso que integrar o anel é tão fácil, porque essa distância R da carga até o ponto é fixa. Tipo, ela é fixa, o módulo dela é fixo, entendeu? Uhum. Claro que ela muda, né? Porque esse vetor ali é diferente desse. Mas o que eu quero dizer é que o módulo é o mesmo. Mas que o Entendi. anel, ele tem só esse tamanho fixo. Se fosse um disco, não. Então, o que significa, olha só que maravilha, que eu posso eu posso deixar tudo fora da integral. Isso é muito bom. Porque nenhum desses elementos altera a geometria do meu problema. Não é como, por exemplo, se eu tivesse um disco, né? E daí ele estivesse passeando aqui dentro e eu tivesse que fazer essa integral, porque os elementos ali alterariam a geometria do problema. Ele não está passando por aqui, no anel. Mas se fosse um disco, passaria. Então, teu R ia depender desses elementos ali, eles iam ter que estar dentro da integração. Legal. É, tem detalhes aqui, né? Que assim, na aula de cálculo 2, lá eles não ensinam pra gente. Então, bem, qual que é a integral do anel todo, né? 2πr, pronto. Tô só querendo integrar um anelzinho, né? Eu sei que o comprimento de um anelzinho é 2πr. Qual que é o R? Daí vai depender do anel que tu tá falando. Eu vou deixar um R genérico aqui. Tá bom? Uhum. Agora, quando eu for falar do anel grande, né? Qual que é o raio do anel grande? É, só muda pra 3. A outra coisa, já que eu chamei de raio genérico, eu vou chamar. Bem, esse aqui é o mesmo raio. Estou usando letra diferente para tudo quanto é coisa, né? Então é melhor eu trocar só a última que eu criei. 2πx, porque eu chamei x o raio do anel genérico. Então aqui é x. Aí tu sabe que veio de 2πr, beleza? Mas é que eu tinha chamado de x antes, lembra? Esse x aqui é o mesmo que esse. Beleza? Então agora o que a gente vai fazer? Para anel grande, né? Vou trocar aqui por anel grande. Nossa, tô analfabeto hoje. Grande. Então, o raio do grande, tu falou que é 3R, né? Isso. Então tá bom. Então nós vamos trocar aqui por 3 e aqui por 3. É só o que muda. Mudou só o raio, então vai mudar aqui e vai mudar aqui. E pro pequeno é R só, né? É. É. E o problema pediu o quê mesmo? Mas era algo disso, né? Era algo do gênero. Ah, qual que era o campo Ah, necessário para que anulasse, né? Um negócio assim. isso. Então a gente quer que os dois sejam iguais, né? Fazer o quê? Tem que igualar os dois. Nossa senhora, tá grande bicho aqui. Vai ter que igualar os dois. Então, vamos pegar os dois aqui e vamos igualar. Este igual aquele. Daí ele falou, talvez ele queira só uma relação, ele quer, não sei, tem que ver o que ele quer. Dá para simplificar bastante coisa que de fato a gente não tem informação, né? Então deixa eu ler exatamente o que ele está pedindo. Eu sei que esses campos têm que ser iguais. Em termos de Q, qual deve ser a carga uniformemente distribuída do anel maior? Qual deve ser o Q, né? Para que o campo elétrico do P seja nulo. Em termos de Q, beleza. Muito bem. Ele quer saber a carga. A questão é que
eles têm cargas diferentes, né? Porque o que que acontece? O que que é esse lambda, né? Acabei de te falar que esse lambda era a carga Densidade. total dividido pelo tamanho do anel, né? Uhum. Então, esse lambda aqui, como ele quer em termos de Q, né? A gente tem que fazer o Q aparecer, né? Essa é a questão. A carga desse anel é Qzão, né? Do anel 1. O anel menor possui uma carga uniformemente mais Q. Não. Esse aqui é a equação do anel maior. Ele falou que o anel menor tem mais Q. Então é aqui que eu vou trocar. Dividido por 2πrzinho. Desculpa, 2πrzão. Agora já dá para simplificar um monte de coisa. Esse cara corta com esse. Esse cara corta com esse. Esse cara aqui corta com esse. E vai rolar aqui um negocinho também, ó. Eu vou chamar de Qzão linha, tá? A carga do grande. Uhum. A densidade de carga vai ser a carga dele, que eu tô chamando de Q linha, dividido pelo tamanho do anel, que é 2π. 3. Exato. Daí tu já viu que vai cortar também, né? Teve karma curto esse aqui, morreu cedo. Isso. Agora, Q' sobre esse cara todo aqui. Essa aqui, ó. E o que eu tô te falando é real, cara. O anel é o mais fácil que tem. A hora que for fazer isso aqui pro disco, meus pêsames. É duro, é doído. Daí vai ficar Q, depois de bastante simplificação, vai ficar Q aqui, esse cara. E agora, como eu quero Q' em função de Q, a única coisa que eu preciso fazer é isolar o Q', não é mesmo? Então, pega esse cara, copia e pega aquele outro e multiplica. Não dá para juntar porque e dentro não é igual, lembra? Uhum. Que é R e aqui é 3R, por isso que não dá para juntar. Pronto, chegamos na resposta. É sério? Seríssimo, a resposta é essa. O que ele tá mostrando aqui pra gente que vai depender basicamente do tamanho, o óbvio, né? Vai depender basicamente da diferença dos raios dos anéis. Né? Que tá mudando de um pro outro, é só isso. Beleza? Então Assustador, tá. né? Beleza. Curtinho, achei bem básico, assim, bem. Básicazinha. Beleza. Então tá, espero ter ajudado, tá? Vou te mandar lá o arquivo com as respostas tudo do Halliday. Tá, É isso, faça bom uso. Precisando é só chamar, beleza? tá bom, muito obrigada. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau. Valeu!